Frequentemente, surge a questão se certas atividades íntimas podem, imperceptivelmente, minar a saúde ao longo dos anos. Com o envelhecimento, manter o bem-estar geral torna-se crucial, e o que parecia inofensivo na juventude pode trazer consequências inesperadas na maturidade. Pessoas com mais de 65 anos talvez não percebam que um hábito específico, muitas vezes visto como natural e seguro, pode expor sua saúde a sérios riscos. Neste material, exploraremos os perigos surpreendentes e pouco discutidos de como a masturbação frequente após os 65 anos pode ter impactos imprevisíveis no corpo e no bem-estar geral. Embora seja uma parte natural da vida humana, discussões recentes entre especialistas médicos indicam que, em alguns casos, ela pode contribuir para problemas de saúde física e mental que muitos idosos enfrentam sem entender a verdadeira causa. Analisaremos detalhadamente o impacto real desse hábito no coração, sistema nervoso e funções cognitivas, focando em como ele pode afetar discretamente os níveis de energia, a estabilidade do humor e até a saúde cardiovascular a longo prazo. Ao final, o leitor terá uma compreensão mais profunda dos processos internos do corpo, permitindo decisões mais conscientes sobre seu bem-estar. 1. Carga inesperada no sistema cardiovascular. Um dos perigos mais subestimados da masturbação frequente após os 65 anos é seu impacto no coração e no sistema cardiovascular. Embora essa atividade possa parecer desconectada da função cardíaca, qualquer ação que eleve a frequência cardíaca e a pressão arterial, especialmente em picos curtos e intensos, pode criar uma carga inesperada para um sistema cardiovascular envelhecido. Para jovens com artérias fortes e elásticas, isso talvez não seja um problema. Contudo, para idosos, cujos vasos sanguíneos perdem naturalmente a flexibilidade com o tempo, esse aumento súbito da frequência cardíaca pode, por vezes, levar a arritmias, tonturas ou até aumentar o risco de ataques cardíacos. Imagine a última vez que você fez um esforço físico leve, como subir escadas ou carregar sacolas pesadas. Provavelmente notou seu coração trabalhando mais, sua respiração mudando e talvez sentiu um leve cansaço. Agora, visualize a mesma reação fisiológica ocorrendo durante uma atividade intensa, mas breve, com a diferença de que o corpo não está preparado para ela. O corpo não recebe o aquecimento gradual ou a adaptação de ritmo que acompanham exercícios físicos intencionais, o que significa que o aumento da frequência cardíaca pode ser muito mais abrupto do que se percebe. Essa tensão cardiovascular súbita é a razão pela qual alguns idosos relatam tontura, fadiga ou até ritmo cardíaco irregular após tal atividade. Consideremos o caso de William, um engenheiro aposentado de 72 anos. William sempre se considerou relativamente saudável, cuidando da dieta e mantendo-se ativo. No entanto, começou a notar que, após certas atividades pessoais, sentia um estranho aperto no peito e falta de ar mais intensos que o normal. Inicialmente, ele ignorou os sintomas, mas após um episódio particularmente desagradável, decidiu mencioná-los ao médico em um check-up. Para sua surpresa, o médico explicou que tais sintomas não são incomuns para homens de sua idade, especialmente aqueles com histórico de pressão alta ou problemas cardíacos leves. Embora William não precisasse parar completamente a atividade, seu médico o aconselhou a ouvir mais atentamente os sinais do corpo e evitar esforços excessivos para os quais seu coração não estava adaptado. É crucial entender que não se trata de alarmismo, mas de informação. Muitos idosos nem percebem como a reação do corpo a essa atividade muda com a idade. À medida que o corpo envelhece, o tempo de recuperação após qualquer esforço aumenta. Os músculos cardíacos e os vasos sanguíneos não se recuperam tão rapidamente quanto na juventude. Um súbito esforço físico sem preparação prévia pode ser mais exaustivo do que o esperado. Embora manifestações episódicas não representem uma ameaça direta, a intensidade frequente ou prolongada pode criar uma carga significativa para o sistema cardiovascular envelhecido, mesmo que a pessoa não perceba. Se alguém já notou uma sensação súbita de exaustão, tontura ou até um leve desconforto no peito após esse hábito, talvez valha a pena prestar atenção. O corpo envia sinais, e reconhecê-los pode ser crucial para evitar estresse desnecessário ao coração. 2. Fadiga do sistema nervoso e esgotamento de energia. Outro impacto pouco conhecido, mas significativo e raramente discutido, é como a masturbação frequente pode levar à fadiga do sistema nervoso, deixando a pessoa exausta, letárgica e até com a mente nublada. O corpo humano depende de um delicado equilíbrio de energia, hormônios e sinais neurológicos para funcionar otimamente, e com a idade, esse equilíbrio se torna mais frágil. Embora essa atividade possa ser vista como um alívio imediato do estresse, na verdade, ela pode contribuir para um esgotamento a longo prazo, fazendo com que a pessoa se sinta mais cansada durante o dia, sem compreender totalmente as verdadeiras causas. Imagine assim,
O sistema nervoso de uma pessoa é como uma bateria. Cada ação, seja atividade física, processamento emocional ou mesmo concentração mental, consome energia dessa fonte. Na juventude, essa bateria recarregava rapidamente, e o corpo podia lidar com níveis mais altos de estimulação sem grandes consequências negativas. No entanto, com a idade, a capacidade de repor essa energia diminui. O que na juventude era um simples ato de relaxamento, agora pode ser exaustivo para o sistema nervoso, levando a longos períodos de fadiga, apatia ou até dificuldades de concentração. Consideremos a experiência de Richard, um professor aposentado de 69 anos. Richard começou a notar que se sentia inexplicavelmente exausto durante o dia, frequentemente lutando contra baixos níveis de energia pela manhã e precisando de várias sonecas para lidar com sua rotina. Ele sempre presumiu que o cansaço era apenas uma parte inerente do envelhecimento. Mas, ao reduzir certos hábitos por algumas semanas, ficou surpreso ao descobrir que seus níveis de energia melhoraram significativamente. Sentia-se mais alerta, focado e até notou que a qualidade do seu sono melhorou. A conexão tornou-se óbvia. O uso excessivo de certos sistemas do corpo pode levar ao esgotamento. A razão para isso está amplamente ligada aos neurotransmissores, pequenos mensageiros químicos no cérebro responsáveis pelo humor, motivação e energia. Ações que estimulam a liberação de dopamina, o químico do prazer e da recompensa, podem trazer sensações agradáveis no momento. No entanto, a estimulação excessiva pode levar a um fenômeno chamado esgotamento de dopamina. Isso ocorre quando a sensibilidade do cérebro ao prazer diminui com o tempo, manifestando-se como letargia, baixa motivação e até sintomas depressivos leves. Na juventude, o cérebro é resiliente o suficiente para se recuperar rapidamente dessas flutuações. Mas, com a idade, o sistema nervoso leva consideravelmente mais tempo para se restaurar. É por isso que alguns idosos que se envolvem frequentemente nesse hábito relatam sentir-se mais lentos e menos energéticos do que antes. O importante não é a exclusão total, mas a regulação consciente, compreendendo os limites mutáveis do corpo e tomando decisões que ajudem a manter a energia, em vez de esgotá-la. Se alguém já sentiu cansaço incomum, falta de motivação ou dificuldade de concentração sem motivo aparente, vale a pena considerar se esse hábito está desempenhando um papel. Ajustar a frequência e prestar atenção à reação do corpo pode melhorar notavelmente os níveis de energia diários. 3 distúrbios do sono e aumento da ansiedade. Um dos efeitos mais subestimados da masturbação frequente em idosos é sua influência na qualidade do sono. Muitos acreditam erroneamente que esse hábito antes de dormir os ajudará a relaxar e adormecer mais rápido. Embora isso possa ter sido verdade na juventude, com a idade, a realidade muda significativamente. Em vez de promover um sono profundo e reparador, pode levar à agitação noturna, despertares frequentes e uma sensação geral de privação crônica de sono na manhã seguinte. O sono é um processo delicado e complexo, controlado por uma interação intrincada de hormônios, atividade cerebral e regulação do sistema nervoso. Um dos participantes-chave nesse processo é a melatonina, o hormônio responsável por sinalizar ao corpo que é hora de relaxar e descansar. No entanto, atividades que causam um pico acentuado de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa, podem interromper a produção natural de melatonina, dificultando a transição do corpo para um estado de repouso profundo. É por isso que algumas pessoas, apesar da sensação imediata de relaxamento, acabam se revirando na cama no meio da noite, sem conseguir um sono completo. Consideremos o caso de Gerald, um aposentado de 74 anos que sempre se orgulhou de acordar cedo. No entanto, nos últimos anos, ele começou a notar um padrão preocupante. Adormecia facilmente, mas depois acordava várias vezes durante a noite. Independentemente dos ajustes que fazia em sua rotina de sono, não conseguia se livrar da sensação de cansaço e privação de sono pela manhã. Somente quando se informou sobre a interação entre dopamina e melatonina, ele percebeu a conexão. Ao fazer pequenas mudanças em seus hábitos antes de dormir, Gerald conseguiu um sono mais profundo e acordava revigorado, em vez de cansado. Outro problema frequentemente negligenciado é como esse hábito pode contribuir para a superestimulação do sistema nervoso pouco antes de dormir. Muitos idosos já sofrem de condições como síndrome das pernas inquietas, cãibras noturnas ou distúrbios gerais do sono devido a mudanças relacionadas à idade. Quando o sistema nervoso está em estado de superestimulação, especialmente nas horas da noite, isso pode impedir o relaxamento completo, levando a um sono superficial e fragmentado, em vez do descanso profundo e reparador que o corpo necessita para funcionar otimamente. Isso é de importância crítica, pois o sono ruim não causa apenas cansaço no dia seguinte,
ele tem um efeito cumulativo na saúde geral. Pesquisas demonstraram que a privação crônica de sono em idosos está ligada a níveis aumentados de inflamação, maior risco de declínio cognitivo, particularmente da memória, e até um sistema imunológico enfraquecido. Quando o corpo não recebe sono profundo o suficiente, torna-se difícil se recuperar, o que dificulta a manutenção da acuidade mental, força física e bem-estar emocional. Portanto, se alguém está experimentando sono ruim, despertares noturnos frequentes ou uma sensação geral de cansaço pela manhã, talvez valha a pena considerar se esse hábito está desempenhando um papel. Pequenas mudanças, como ajustar o horário ou a frequência, podem melhorar significativamente a qualidade do sono e ajudar o corpo a se recuperar adequadamente. 4. Aumento do risco de irritação da próstata e problemas urinários. Uma das consequências mais inesperadas da masturbação frequente em idosos é seu potencial impacto na saúde da próstata. Muitos homens presumem erroneamente que a atividade regular nessa área contribui para seu bom funcionamento. No entanto, com a idade, o corpo reage de forma diferente. Para alguns, o uso excessivo pode levar a uma sensibilidade aumentada da próstata, leve inflamação e até um risco maior de desconforto ao urinar, algo que não era observado na juventude. A próstata naturalmente aumenta de tamanho com a idade nos homens, uma condição conhecida como hiperplasia prostática benigna, HPB. Esse aumento pode, por vezes, pressionar a bexiga, dificultando seu esvaziamento completo e resultando em micções frequentes, especialmente à noite. Quando essa área é excessivamente estimulada, os músculos e tecidos circundantes podem ficar irritados, intensificando a sensação de necessidade de ir ao banheiro com mais frequência. Alguns homens descobrem que, após se envolverem frequentemente nesse hábito, experimentam uma sensação temporária de aperto, um fluxo urinário mais fraco ou até uma leve ardência. Embora nem sempre seja motivo de alarme, esses sintomas merecem atenção, especialmente se começarem a interferir no conforto diário. Consideremos Leonard, um construtor aposentado de 71 anos. Leonard nunca teve problemas urinários sérios, mas notou que começou a acordar mais vezes à noite para ir ao banheiro. A princípio, pensou que era apenas parte do envelhecimento, mas, após conversar com seu médico, descobriu que a estimulação excessiva da próstata às vezes pode agravar esses sintomas, aumentando temporariamente a inflamação e a sensibilidade. Seu médico recomendou uma pausa na atividade frequente para ver se seus sintomas melhoravam. E, de fato, em algumas semanas, suas idas noturnas ao banheiro diminuíram, e ele se sentiu mais confortável no geral. Outro aspecto frequentemente negligenciado é como a estimulação frequente afeta os músculos do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é responsável por manter o controle da bexiga, e com a idade, esses músculos enfraquecem naturalmente. Com a estimulação excessiva, eles podem ficar fatigados, levando a vazamentos ocasionais, urgência súbita ou dificuldades em manter o controle total. Embora isso possa ser imperceptível inicialmente, com o tempo, pode contribuir para um declínio gradual da função urinária. Para homens que já experimentam problemas urinários leves, isso é particularmente importante. Se alguém notou um aumento na frequência urinária, vazamentos ocasionais ou dificuldade em esvaziar completamente a bexiga, vale a pena considerar se a estimulação frequente está contribuindo para o problema. Fazer pequenos ajustes, como reduzir a frequência ou incluir exercícios para o assoalho pélvico, pode ajudar a manter uma melhor saúde urinária, diminuindo a carga desnecessária sobre a próstata. Se algo disso soa familiar, reserve um momento para ouvir o que seu corpo está dizendo. Conforto e bem-estar merecem atenção, e pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. 5. Desequilíbrio hormonal e alterações de humor. Outro efeito surpreendente da masturbação frequente após os 65 anos é seu potencial impacto no equilíbrio hormonal e no humor geral. Muitos não percebem que essa atividade está ligada à liberação de hormônios-chave que regulam a energia, a estabilidade emocional e até as funções cognitivas. Embora possa parecer um alívio temporário do estresse, praticá-la com muita frequência pode levar a flutuações hormonais sutis, mas significativas, que deixam a pessoa emocionalmente instável, irritadiça ou até levemente deprimida nos dias seguintes. Hormônios como testosterona, dopamina e ocitocina desempenham um papel vital em como a pessoa se sente diariamente. Quando alguém se envolve nessa atividade, ocorre uma liberação temporária de dopamina, o neurotransmissor do bem-estar, responsável pelo prazer e motivação. No entanto, o uso excessivo e frequente pode levar ao que é chamado de esgotamento de dopamina, onde a sensibilidade do cérebro a essa substância química diminui com o tempo. Isso pode tornar as atividades diárias menos prazerosas, levando a um ciclo onde cada vez mais estimulação é necessária para atingir o mesmo nível de satisfação.
Alguns homens descobrem que se sentem desmotivados, facilmente frustrados ou até experimentam sintomas depressivos leves, sem entender a verdadeira causa. Consideremos Edward, um ex-contador de 68 anos que sempre foi uma pessoa equilibrada e positiva. No entanto, no último ano, ele começou a notar mudanças de humor inexplicáveis. Em um dia, sentia-se energético e focado, e no dia seguinte, letárgico e facilmente irritável. Somente quando ele deu um passo atrás e avaliou seus hábitos diários, percebeu a conexão. Após fazer algumas mudanças na frequência dessa atividade, notou que seu humor se estabilizou, sua energia se tornou mais constante e ele não experimentava mais as quedas emocionais que haviam começado a permear sua vida cotidiana. Outro fator crítico é a regulação da testosterona. Enquanto homens jovens produzem esse hormônio em grandes quantidades, sua produção diminui naturalmente com a idade. A estimulação frequente pode, por vezes, levar a quedas temporárias nos níveis de testosterona, o que pode contribuir para a fadiga aumentada, diminuição da motivação e até mudanças sutis no tônus muscular. Alguns estudos sugerem que a liberação excessiva de certos hormônios, como a prolactina, pode suprimir ainda mais a testosterona, deixando os homens menos energéticos e mais propensos a altos e baixos emocionais. Isso não significa que qualquer atividade seja ruim, de forma alguma, mas a moderação é a chave para manter o equilíbrio. Se alguém sente um desequilíbrio emocional, luta com a motivação ou nota mudanças sutis no humor geral, talvez valha a pena considerar se as flutuações hormonais estão desempenhando um papel. Dar ao corpo mais tempo para se redefinir entre os episódios de estimulação pode ajudar a restaurar o equilíbrio hormonal natural, levando a níveis de energia mais estáveis e uma maior sensação de bem-estar. Se alguém já experimentou essas montanhas russas emocionais sem motivo aparente, não está sozinho. Muitos idosos passam por essas mudanças sem perceber a causa subjacente. Pequenos ajustes podem impactar significativamente como a pessoa se sente todos os dias. 6. Diminuição da sensibilidade e redução do prazer ao longo do tempo. Uma das consequências menos conhecidas da masturbação frequente após os 65 anos é como ela pode levar a uma diminuição gradual da sensibilidade, dificultando, com o tempo, a obtenção do mesmo nível de prazer. Muitas pessoas presumem que essa atividade é exclusivamente benéfica, ajudando a manter a função e a circulação. No entanto, muitas vezes passa despercebido que a estimulação excessiva, especialmente quando se torna um hábito ou parte frequente da rotina, pode levar à dessensibilização. Isso significa que o corpo reage com menos intensidade do que antes. O sistema nervoso humano é adaptado para se ajustar a estímulos repetitivos. Quando o mesmo tipo de estimulação ocorre com muita frequência, os receptores nervosos podem se tornar menos responsivos, exigindo uma estimulação mais forte ou mais prolongada para atingir o mesmo efeito. É por isso que alguns idosos notam que as sensações que antes apreciavam não parecem tão intensas, ou que é preciso mais esforço e tempo para alcançar o mesmo nível de satisfação. Em alguns casos, isso pode até levar a uma sensação de frustração, pois o que antes era fácil e natural agora parece exigir significativamente mais foco e esforço. Consideremos o caso de Robert, um ex-músico de 73 anos. Robert sempre levou uma vida ativa e não via nada de errado em manter alguns hábitos formados na juventude. No entanto, com o tempo, ele notou uma mudança sutil, mas inegável. O que antes trazia satisfação instantânea agora levava mais tempo, e as sensações em si não eram tão vívidas e intensas. A princípio, ele atribuiu isso aos processos naturais do envelhecimento, mas, ao ouvir outros com experiências semelhantes, percebeu que a estimulação excessiva desempenhava um papel. Após ajustar seus hábitos e dar ao corpo mais tempo para se recuperar entre os episódios, ele notou uma melhora na sensibilidade geral, o que tornou a experiência novamente mais natural e agradável. Outro fator importante aqui é a fadiga nervosa. Assim como qualquer outra parte do corpo, as terminações nervosas responsáveis pelas sensações podem ficar superestimuladas quando expostas com muita frequência à mesma atividade repetitiva. Isso pode levar a um efeito de embotamento, tornando as reações mais fracas do que eram antes. Além disso, a liberação excessiva de dopamina, especialmente em picos curtos e intensos, pode alterar a forma como o cérebro processa o prazer, às vezes levando a uma diminuição da capacidade de sentir excitação ou antecipação em outras áreas da vida. A boa notícia é que esse processo é frequentemente reversível. Ao dar ao corpo mais tempo para se recuperar entre os episódios de estimulação, muitas pessoas descobrem que sua sensibilidade natural melhora com o tempo. Não se trata de parar completamente, mas de entender como manter o equilíbrio para que as experiências permaneçam prazerosas e não se tornem uma fonte de frustração. Se alguém já sentiu que as sensações não são mais as mesmas de antes,
ou que exige mais esforço do que costumava, deve saber que não está sozinho. Muitas pessoas experimentam essa mudança sem perceber a verdadeira causa, mas pequenos ajustes podem ter um impacto positivo significativo. 7. Aumento da sensação de solidão e distanciamento emocional. Uma das consequências mais negligenciadas da masturbação frequente em idosos é seu potencial impacto no bem-estar emocional e nas conexões sociais. Embora essa atividade possa parecer uma forma inofensiva de aliviar o estresse ou passar o tempo, a dependência excessiva dela pode, por vezes, contribuir para um aumento da sensação de isolamento, solidão e distanciamento emocional de relacionamentos significativos. Os seres humanos são feitos para a conexão. A intimidade emocional, o contato físico e as interações pessoais profundas desempenham um papel crucial na felicidade geral e na saúde mental. Quando a masturbação se torna a principal forma de obter conforto ou aliviar o estresse, ela pode, discretamente, diminuir a motivação para buscar interações sociais reais. Com o tempo, isso pode levar a um aumento da sensação de distanciamento dos outros, tornando as interações sociais menos satisfatórias ou até desnecessárias. Consideremos James, um viúvo de 75 anos. Após a perda da esposa, James passou a dedicar significativamente mais tempo à solidão, preenchendo seus dias com rotinas familiares e reconfortantes. Com o tempo, ele notou que interagia menos com os amigos, e mesmo quando fazia, a comunicação parecia mais uma obrigação do que um desejo genuíno. Ele não associou os fatos imediatamente, mas acabou percebendo que seu hábito de depender de atividades solitárias para o conforto estava, discretamente, intensificando seu isolamento. Assim que fez um esforço consciente para equilibrar seu tempo pessoal com mais contatos sociais, seja entrando em um grupo local, participando de eventos comunitários ou simplesmente reencontrando velhos amigos, ele descobriu que seu humor geral melhorou, e a sensação de solidão tornou-se muito menos opressora. Esse distanciamento emocional não acontece da noite para o dia. É uma mudança gradual que muitas vezes passa despercebida até que a sensação de isolamento se torne mais pronunciada. O cérebro forma hábitos com base em ciclos de recompensa, e quando uma fonte rápida de conforto está facilmente disponível, ela pode, às vezes, substituir a motivação para buscar interações mais profundas e significativas com os outros. É por isso que alguns idosos passam mais tempo sozinhos, sem perceber que certos hábitos podem reforçar esse padrão de comportamento. Há também um aspecto psicológico a ser considerado. Participar de interações significativas com outras pessoas, seja uma conversa, uma experiência compartilhada ou até algo tão simples como um aperto de mão ou um abraço, provoca a liberação de ocitocina, um hormônio associado ao apego e à conexão emocional. Quando as interações sociais diminuem, os níveis de ocitocina podem cair, contribuindo para a sensação de solidão e até sintomas depressivos leves. Se alguém já se sentiu mais isolado, e se a interação social não é tão gratificante quanto antes, ou se a comunicação traz menos prazer, talvez seja a hora de refletir sobre o papel que certos hábitos desempenham nesses sentimentos. Pequenos ajustes, como reservar um tempo específico para eventos sociais, reconectar-se com velhos amigos ou participar de hobbies que incentivem a conexão humana, podem ajudar a restaurar o equilíbrio e a satisfação. Se esta percepção ressoa com você, dedique um momento para refletir sobre suas próprias experiências. A conexão social é uma das ferramentas mais poderosas para manter a saúde emocional à medida que envelhecemos, e mesmo pequenas mudanças podem ter um impacto duradouro. 8. Risco aumentado de enfraquecimento do assoalho pélvico e problemas de controle da bexiga. Uma das consequências menos conhecidas da masturbação frequente em idosos é seu potencial impacto na força do assoalho pélvico e no controle da bexiga. Embora muitos associem a saúde pélvica a jovens ou a recuperação de condições médicas, a verdade é que, com a idade, os músculos que sustentam a bexiga, a próstata e o abdômen inferior enfraquecem naturalmente. O esforço excessivo nessa área, especialmente se realizado com frequência ou intensidade, pode contribuir para a fadiga do assoalho pélvico, levando a mudanças sutis, mas frustrantes, na função da bexiga. O assoalho pélvico é responsável por manter o controle adequado da bexiga, apoiar os órgãos internos e fornecer estabilidade na parte inferior do corpo. Quando esses músculos enfraquecem, pode ocorrer aumento da frequência urinária, vazamentos acidentais ou dificuldade em esvaziar completamente a bexiga. Muitos idosos presumem que essas mudanças são apenas parte do envelhecimento, mas podem estar agravando o problema sem saber. Considere Haroldo, um mecânico aposentado de 70 anos. Ele sempre teve boa saúde, mas começou a notar que ia ao banheiro com mais frequência, especialmente à noite. Haroldo também percebeu que, às vezes, sentia uma pequena perda de controle ao espirrar ou rir, algo que nunca havia experimentado.
Após pesquisar a ligação entre a saúde do assoalho pélvico e a estimulação frequente, ele decidiu reduzir a frequência e incorporar exercícios pélvicos simples em sua rotina diária. Em poucas semanas, ele notou uma diferença real. Seus impulsos diminuíram e ele se sentia mais no controle ao longo do dia. Este problema é mais comum do que muitos imaginam. O uso excessivo dos músculos pélvicos sem tempo adequado para a recuperação pode levar à fadiga muscular, assim como qualquer outra parte do corpo. Assim como o esforço excessivo nos braços ou pernas sem descanso pode causar dor e reduzir a força, a tensão excessiva na região pélvica pode provocar aperto temporário, desconforto ou diminuição da capacidade de manter o controle total. Outro fator importante é a sensibilidade dos nervos. Os nervos na região pélvica desempenham um papel crucial na regulação da função da bexiga. Com a estimulação excessiva, eles podem enviar sinais confusos ao cérebro, criando uma falsa sensação de urgência ou fazendo com que a bexiga reaja de forma imprevisível. É por isso que algumas pessoas notam um aumento nos despertares noturnos para ir ao banheiro, mesmo que sua ingestão geral de líquidos não tenha mudado. A boa notícia é que esses problemas podem ser frequentemente resolvidos com pequenos ajustes no estilo de vida. Reduzir a frequência, incorporar exercícios simples para o assoalho pélvico e prestar atenção à resposta do corpo pode ajudar a restaurar o controle e diminuir a tensão desnecessária sobre esses músculos vitais. Se você notou mudanças inesperadas na função da bexiga, aumento da urgência ou vazamentos acidentais, talvez valha a pena considerar como certos hábitos afetam a força do assoalho pélvico. Pequenas mudanças podem levar a melhorias notáveis em conforto e confiança. Considerações finais. Para concluir, reserve um momento para refletir sobre tudo o que foi discutido. Muitos hábitos que pareciam inofensivos na juventude podem ter consequências inesperadas com a idade, e a masturbação não é exceção. Desde seu impacto na saúde cardiovascular e fadiga do sistema nervoso até seu papel no equilíbrio hormonal, qualidade do sono e força do assoalho pélvico, é evidente que moderação e consciência são aspectos cruciais. O objetivo deste material não é causar preocupação desnecessária, mas sim fornecer informações valiosas para ajudar a tomar decisões informadas sobre seu bem-estar. Uma das conclusões mais importantes é que o corpo está sempre se comunicando. Se você notar mudanças na energia, humor, controle da bexiga ou até mesmo na satisfação geral, uma atenção mais próxima aos seus hábitos pode revelar padrões que você não havia considerado antes. Pequenos ajustes, seja na redução da frequência, na melhoria da higiene do sono ou no foco na interação social, podem ter um impacto significativo em como você se sente diariamente. É encorajador saber que uma parte significativa desses efeitos indesejados é corrigível. Ao prestar a devida atenção aos sinais e necessidades do seu próprio corpo, você ganha a capacidade de manter uma sensação de vitalidade e autoconfiança inabalável ao longo da idade adulta, até a velhice.